Alô? Vamos aqui para mais uma aula 14. Estão escutando? Certo, escutando. Muito bem, então vamos falar agora do estimador assintótico, agradecendo aí ao professor Felipe de Souza. Então vamos continuar com esse tema aí, que é estimador de estado, que foi iniciado na aula passada, no capítulo anterior. Exemplo dos capítulos anteriores, será analisado aqui um sistema linear invariante no tempo com uma entrada e uma saída, tá? O sistema aqui é o 14.1. Conforme introduzido no capítulo anterior, uma estimativa do estado x de t, ela é representada por x chapéu de t, semelhantemente uma estimativa x barra de t é representada por por x barra chapéu de t e assim por diante. Usando o circunflexo aí, o sinal de circunflexo para indicar o estado estimado. Um estimador assintótico, também chamado estimador de Luenberger, ele tem como entradas U de t e Y de t. Isto é, a entrada e a saída do sistema original e tem como saída x chapéu de t, que é uma estimativa do estado x de t do sistema original. Então, está aqui. Diagrama de bloco indicando aqui um sistema original com a entrada U de t, saída Y de t. A saída aqui do sistema original, ele é a entrada do estimador de estado, que também utiliza como entrada a entrada do sistema U de t e vai gerar como saída o estado estimado. Começamos com o estimador de malha aberta na aula passada, né? É exatamente esse estimador descrito por esse slide, né? Temos aqui o sistema original, cuja saída é y de t, e temos aqui um estimador de estado, um estimador de malha aberta, que vai simular o sistema original e sair como saída o estado estimado x chapéu de t. Agora, o estimador assintótico ou de Luenberger tem o seguinte esquema, né? Tem aqui o sistema original, cuja entrada é U de t, se U de t ela é multiplicada por b, que no caso é um vetor coluna, e é somada com o produto do estado x de t vezes a matriz A. Esses dois sinais depois integrado para obter o próprio estado, é multiplicado por um vetor linha para obter a saída y de t. Muito bem. Essa saída y de t, ela vai ser entrada para um estimador assintótico, um estimador de Luenberg, cuja a outra entrada é U de t também, ó, tem duas entradas. U de t. Aqui, então, eu já expliquei como funciona aqui esses sinais, mas eu tenho um outro ramo aqui que eu preciso também explicar. Então, ó, o estado estimado x de t, exatamente como feito lá no estimador de malha aberta até aqui, ele é multiplicado por uma matriz C. Quando ele multiplica ele por uma matriz C, eu tenho no fato y de t, não é? A mesma matriz é usada aqui e aqui, ó. Só que aqui a saída, ela é o resultado da matriz C multiplicado pelo estado estimado, e aqui esse ramo aqui, a entrada aqui é exatamente a matriz C multiplicado pelo estado original x de t. Então, obviamente, vai existir uma diferença, certo? Essa diferença,
esse sinal, que é uma diferença, ela vai ser multiplicado por uma matriz L de Luenberg, gerando, então, uma saída aqui, que é, no fundo, o estado, uma saída aqui, que vai, então, ser somado com as outras duas para gerar aqui o x ponto. É assim que funciona o estimador assintótico. E funciona, hein? Funciona. Porque nessa, for um sistema observável, eu tenho nesse sinal aqui informações de todos os componentes do estado. No estimador assintótico ilustrado na figura acima, a saída y igual cx é comparada com a saída c multiplicado x chapéu, e a diferença xx menos c chapéu é usada para a correção da entrada BU após ser multiplicada pelo vetor coluna. É o vetor coluna aqui, L é um vetor coluna aqui. A equação dinâmica do estimador, então, é esta que está aqui agora. Veja que foi modificado a equação original, temos aqui a equação original, olha essa. E agora nós vamos ter uma equação modificada, que é esta, onde o vetor de estado agora é o vetor de estado, é uma equação onde o vetor de estado é o vetor de estado estimado. Então aqui o x chapéu ponto, ele vai ser igual ao a x chapéu mais o produto de L, que é essa matriz coluna, é um vetor coluna, multiplicado por y de t menos c x chapéu de t. É isso mesmo, aqui ó, y de t, c chapéu de t, mais, menos. Somando com b de u vezes u de t. Rearranjando o modo de escrever, porque eu tenho x chapéu aqui, tenho aqui x chapéu, vamos colocar o x chapéu em evidência aqui, ó. Então eu tenho a menos L vezes C, x chapéu mais LY de T mais BU de T. E eu tenho aqui a 14.2, que é a equação dinâmica do estimador. Aqui uma representação equivalente ao esquema anterior, né? Então, temos uma representação equivalente ao sistema anterior. Nessa representação, na realidade, o L está sendo multiplicado por y de t, mas eu não vejo aqui a participação do x chapéu que tínhamos aqui, ó. Esse pedaço aqui eu não estou enxergando nesse diagrama de bloco. Ah, não, está aqui embaixo, foi para cá. Foi uma alteração no diagrama de bloco, mas que não altera o resultado final. Foi incluído aqui, ó, no canal de realimentação do estimador assintótico, foi modificado. Em vez de A, passou a ser A menos LC. Representação equivalente. Com uma escolha adequada do vetor L, nós vamos obter x chapéu cada vez mais próximo de x de t à medida que t cresce. Note que subtraindo-se x chapéu ponto de 14.2 menos
x ponto de 14,1, temos, então tem aqui, ó, 14,2, eu tenho a expressão para 14,2, eu vou subtrair a expressão de 14,1. O que vai acontecer? O x chapéu ponto menos x ponto de t, desse lado esquerdo, do lado direito. Ax chapéu de t ax chapéu de t menos ax de t. Está aqui, ax chapéu de t menos ax de t. Mais ly de t menos cx chapéu de t menos bu de t. Temos o bu de t nas duas expressões, então, obviamente, esse termo vai na diferença, a expressão não vai ficar mais dependente de u de t. Tem essa expressão no final. Ax chapéu de t menos ax de t mais ly de t menos cx chapéu de t. Mas como y de t é igual a cx de t, também a equação 14,1, também da equação 14,1, nós temos aqui, ó, 14,1, o ax de t vai ter x chapéu de t menos x ponto de t igual a ax de t, ax chapéu de t menos ax de t, mais LCX de t menos CX chapéu de t, que pode ser escrito como AX chapéu de t menos x de t, menos LC, que multiplica x chapéu de t menos x de t. Olha, temos aqui um fator comum, x chapéu de t menos xt, nos dois termos, colocam em evidência da A menos LC, x chapéu de t menos xt. Então, define-se então E de t como o erro de estimação no instante t, como sendo igual a x chapéu de t menos x de t. É um erro da estimação, porque o estado estimado no instante t é x chapéu, o estado original x de t. Se eu pego a diferença, eu tenho um erro, chamado erro de estimação. Então, pela equação 14,3 acima, temos que E ponto de t, por essa equação escrita agora em termos de E de t, temos que E ponto de t é igual a menos LC vezes E de t. Muito bem, uma equação aqui que eu chamo que é a dinâmica do erro. Dinâmica do erro de estimação. Como esse erro vai evoluir no tempo? É dado por essa expressão. Então, obviamente, com essa expressão é conhecida, esse erro de t pode tender a zero assintoticamente se eu escolho adequadamente aí os valores desse L. Se ele for tal que essa matriz aqui tenha autovalores no semiplano esquerdo do plano real. Logo, escolhendo o CL tal que os autovalores de A menos LC tenham parte real menos sigma negativa, então as componentes de E de t tenderão para zero numa razão de E elevado a menos sigma t. Mas de 14,4 conclui-se que E de t tendendo para zero, equivale a x chapéu de t tendendo para x de t. X chapéu de t é a estimação do estado, converge para o próprio estado. Portanto, escolhendo-se L tal que
A menos LC tenha seus autovalores localizados no semiplano esquerdo, então a convergência do estimador é garantida. Teorema 1. Se o sistema 14.1 é observável, então os autovalores de A menos LC, do estimador assintótico de estado 14.2, podem ser escolhidos arbitrariamente. Teorema 2. Se o sistema 14.1 for observável, e α1, α2, αn são os coeficientes de ΔS, que é igual ao determinante de Si menos A, polinômio característico de A, e nós queremos que α1 barra, α2 barra, assim sucessivamente, até αn barra, sejam os coeficientes do polinômio característico da matriz A menos LC, então devemos escolher L como sendo o produto de uma matriz da inversa de P vezes o L barra, onde o L barra é dado por essa matriz, onde envolve aqui as diferenças de coeficientes, αn barra menos αn, assim por diante, até α2 barra menos α2, e α1 barra menos α1. Essa matriz L barra é o transposto dessa matriz que está aqui. L barra é uma matriz coluna. O que é inversa de P pode ser escrito também nessa forma. É a matriz V, matriz de observabilidade, a inversa da matriz V, multiplicado pela matriz V de 1. Que acima é o mesmo definido em 11.7 e P em 11.6 no capítulo 11, assim como V e VTIL estão definidas em 11.4 e 11.5, respectivamente. Nota: o polinômio característico de A menos LC é, obviamente, o polinômio característico delta barra S do sistema 14.2, a equação dinâmica do estimador de estado. Aqui, o delta barra S é o determinante de SI menos A mais LC, que é igual a S elevado a N mais alfa1 barra, que multiplica S elevado a N menos 1, mais alfa2 barra, que multiplica S elevado a N menos 2, mais assim sucessivamente, até mais αn menos 1 multiplica S mais αn barra. O teorema 1 acima mostra como escolher os autovalores desejados para o estimador de estado 14.2 quando o sistema original 14.1 for observável. Portanto, se um sistema observável pode sempre ter um estimador assintótico de estado, escolhendo-se L, tal que delta barra S, dado por 14.8, tenha raízes no semiplano esquerdo. Com base nos teoremas 1 e 2, vamos apresentar dois métodos para obter o vetor coluna L e, desta forma, criar um estimador assintótico de estado. Dois métodos para obter o vetor L. Pense A, C e quer se achar L, tal que A menos LC tenha como autovalores lambda 1 barra, lambda 2 barra, sucessivamente até lambda n barra. Vamos apresentar um método direto. Este método, à semelhança do capítulo 12, primeiramente calcula-se delta barra S, o polinômio característico de A menos LC, em termos das N incógnitas, L1, L2, Ln, que são os coeficientes ou os elementos de L. Primeiramente, 14.8 nos fornece que o delta barra S é o determinante de Si menos A mais LC,
que é dado por S elevado a N mais alfa 1 barra, que multiplica S elevado a N menos 1, assim sucessivamente até alfa N menos 1 barra, que multiplica S mais alfa N barra. Como nós queremos que A mais LC tenha autovalores, lambda I barra, com I igual 1 até N, então o polinômio característico de A, acho que aqui tem um erro, né? A menos LC também é dado por delta barra S igual S menos lambda 1 barra, que multiplica S menos lambda 2 barra, assim sucessivamente até S menos lambda N barra, fatores. Polinômio característico na forma fatorada, que pode ser escrito na forma estendida dessa forma. S elevado a N mais alfa 1 barra S elevado a N menos 1, assim sucessivamente, até alfa N menos 1 barra vezes S mais alfa N barra. Equacionando as duas expressões de delta barra S em 14.8 e 14.9, igualando essas duas expressões, igualando os coeficientes, obtém-se N equações para os N coeficientes de S elevado a I, para I igual a 0, 1, 2 até N menos 1. A solução dessas equações fornece o vetor L, que é dado pelos componentes L1, L2 a Ln. Um exemplo aqui. Vamos, então, mostrar um exemplo. É um sistema de segunda ordem, abaixo. Eu quero encontrar a matriz L, que é a matriz do estimador de estado, que ele tem duas componentes, L1, L2, e que constitui um vetor coluna, e quero obter esse L1 e esse L2, tal que o estimador seja assintótico de estado e tenha polos em lambda 1 e 2 igual a menos 2 mais ou menos J. Estimador assintótico tem esse nome porque, como for obtido na expressão do erro, se os autovalores são negativos, o estado estimado tende para o estado verdadeiro assintoticamente à medida que o tempo passa. Por isso, a designação estimador assintótico. Primeiramente, é necessário verificar a observabilidade do sistema. O sistema tem que ser observável para que isso seja possível. Então, calcula a matriz ρV aqui, onde V é a matriz de observabilidade, ρ indica o posto ou rank da matriz V. Calculando dá 2. 2 é exatamente a ordem do estado. Então, significa que este sistema é observável. Então, agora vamos calcular a matriz A menos LC, que está calculada aqui, vai ficar em função dos LIs. E o polinômio característico da matriz A menos LC também será dado aqui S quadrado mais alfa 1 barra S mais um alfa 2 barra, onde o alfa 2 barra é igual a 3 menos 7 L1 menos 5 L2. E o alfa 1 barra é igual a menos 3 mais 3 L1 mais 4 L2. Muito bem. Por outro lado, calculando novamente o polinômio característico de A menos LC, mas agora usando 14.9, por outro lado, nós temos quais são os polos que desejamos. Muito bem. Então, eu posso multiplicar dois fatores envolvendo estes polos. E aí, obter esse polinômio aqui de segundo grau, onde estão dados o alfa 1 barra igual a 4,
o alfa 2 barra igual a 5, equacionando agora os coeficientes das duas expressões, eu vou encontrar o L1, L2 com esses valores e logo já obtive a matriz L, que é dado por essa matriz, menos 3,3, 4,23 transposto. Verificação. Com o vetor coluna L encontrado, calculamos a matriz A menos LC do estimador assintótico de estado. O vetor L está sendo encontrado, a matriz A menos LC também será obtida, porque agora nós já temos os valores de L1 e L2, que a matriz A menos LC já foi encontrada. Então, o polinômio característico de A menos LC, se a matriz está aqui, é muito fácil calcular o polinômio característico S² mais 4S mais 5, que obviamente é igual ao produto desses dois fatores que envolvem os polos desejados. Verificamos que, de fato, o estimador assintótico de estado possui os polos menos 2 mais ou menos J, os que são os autovalores de A menos LC. Segundo o método algorítmico, calcular delta de S, que é o determinante de SI menos A, polinômio característico de A. Eu obtenho aqui um polinômio característico, onde eu obtenho os alfa-is. E calculo, o segundo passo, calcular o polinômio característico delta barra de S, que é o determinante de SI menos A mais LC, que é dado aqui, e obtém-se então os alfa-i barra. Calcular o L barra, que é o terceiro passo, que é onde esse L barra envolve as diferenças, alfa barra menos alfa. Está aqui. Depois calcular as colunas P de I, para I igual 1 até N, lá da expressão da equação 11.12 do capítulo 11, ou seja, está aqui. E obtém-se, então, PI, e, portanto, a matriz Q, que é a inversa de P, é dada por esses PI que foram calculados aqui. A matriz Q inversa é a matriz, essa é a matriz P, né? P inversa. Também pode ser obtida dessa forma, que é a matriz V de observabilidade inversa multiplicado pela matriz V til. Então, para calcular L, finalmente, uso o teorema 2, onde o L é dado pelo produto da matriz Q por L barra, ou da matriz P elevado à inversa de P vezes L barra. E, como exemplo, considerar esse sistema aqui do exemplo 1. Vamos fazer novamente a estimação de estado para esse sistema, usando agora o algoritmo do método 2. Vamos encontrar L, que é L1, L2 transposto, tal que o estimador assintótico de estado tenha polos em menos 2 mais ou menos J. Já verificamos no exemplo 1 que esse sistema é observável. Portanto, vamos aplicar 6 passos do algoritmo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto passos estão aqui. Primeiro passo determinando os polinômios da matriz A, polinômio característico, e com isso os alfa-i dessa matriz, desse polinômio. Determinar os polinômios da matriz A menos LC, esse polinômio característico, e, portanto, lembrando que aqui nós já vamos usar os polos desejáveis para obter esse polinômio, então obtemos aqui os alfa-i barra.
construo o L barra, que são as diferenças dos alfa barra e dos alfas. Está aqui o L barra. Para obter a matriz P, eu uso lá os dados das equações anteriores, do capítulo 11, e obter a matriz P aqui. E também é possível obter a matriz Q, sabendo que ela é inversa de P, está aqui. Um modo alternativo para achar Q está aqui, que é a mesma matriz Q já encontrada acima. Esse procedimento alternativo para calcular a matriz Q substitui os passos 4 e 5 do algoritmo. Finalmente, no último passo, passo 6 do algoritmo, nós temos que encontrar L, que é igual ao produto de Q vezes L barra, tal Q, vezes L barra, e gera a matriz L, está aqui. Que, de fato, corresponde ao vetor L já encontrado no exemplo 1. Finalmente, mais um último exemplo da aula. Considere o sistema de terceira ordem. Está aqui. Vamos fazer a estimação de estado para esse sistema que já apareceu em capítulos anteriores, usando agora o algoritmo do método 2, passo a passo. Então, vamos encontrar L. No fato, agora, o L ele é 3 componentes, L1, L2, L3 transposto, tal que o estimador assintótico de estado tem polos em -3, -4 e -5. Lembrando aqui que, veja bem, tanto o método para calcular o estimador de estado assintótico, como para calcular aquela matriz K, o controlador que usa o estado do sistema, né? Controlador de estado. Todos os dois métodos você pode adotar arbitrariamente os polos do sistema, tanto para controle de realimentação de estado, como para o observador assintótico. O observador assintótico ele é usado para determinar uma estimativa de X, e você vai precisar dela para controlar lá na matriz K vezes o estado para você obter o controle. Então, você pode escolher arbitrariamente os polos desses dois sistemas. Lembrando que os polos todos têm que ficar no semiplano esquerdo, plano complexo do sistema ser estável. Ter observador ser estável, para ter o controle ser estável. Mas, veja bem, os polos, quanto mais distantes do eixo imaginário, mais rápidas são as respostas. Então, uma coisa que você tem que ficar claro aqui é que os polos que você está escolhendo para o observador aqui, ó, eles têm que estar à esquerda dos polos que você escolheu para o controlador. A observação tem que ser mais rápida que o controle. Senão você não controla nada, né? Você vai controlar, não está esperando o resultado da observação, e esse não chegou ainda, o que você vai fazer? Você chora numa hora dessa. Então, muito bem. É apenas um parênteses que eu fiz aqui para lembrar que os polos, você vai escolher os polos arbitrários que você escolhe para o observador, eles têm que estar à esquerda, no semiplano esquerdo do plano complexo, do que os polos que você escolhe para determinar a matriz K. Aqui nós temos aqui primeiro mostrando que o sistema aqui é observável muito bem. Então vamos partir para aqueles 6 passos do método do 2. Primeiro calculo o polinômio característico da matriz A,
depois o polinômio característico da matriz A menos LC, lembrando que nesse polinômio já estão incluídos os polos desejáveis. Finalmente, eu tenho os alfa-i barras e os alfa-i, eu posso calcular a N barra, que é a diferença entre os alfa barra e os alfas. E já tem a N barra aqui. Muito bem. E aí? Aí, por esse método aqui, eu posso determinar os vetores linha PIs, que vão constituir a minha matriz P. E lembrando que a matriz Q inversa de P está aqui. Um outro modo alternativo para obter a matriz Q e P. Note que esse procedimento alternativo significa que vai substituir os passos 4 e 5 do algoritmo. E, finalmente, o último passo, que é obter a matriz L, que é o produto de Q vezes L barra, está aqui. Está aqui, Q barra. Determinamos a matriz L. Muito bem. Então, é mais ou menos isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Vamos encerrando a aula aqui. Eu quero saber se vocês têm alguma pergunta. Assim, eu imagino que os polos, o K, eu posso calcular eles, escolher os polos dele a partir da resposta de segundo grau, certo? A partir? Da resposta de segundo grau lá. S ao quadrado, mais 2 vezes que si, ômega n, em relação às meus requisitos, né? De tempo de acomodação, fator de amortecimento, acho que sim, né? Veja bem que é muito vamos tentar deixar claro as 3 aulas de hoje, o que foram. Primeiro, eu mostrei para você o que é um controlador de estados, ou seja, eu preciso ter uma informação como entrada, eu preciso realimentar e vou usar para isso o estado. Por quê? O estado já vai dar informações da dinâmica do sistema para mim. Então, eu vou usar essas informações na entrada para controlar o sistema. Muito bem. Nós vimos que tem uma vantagem quando eu uso isso aí. Então, um sistema mesmo sendo instável, eu posso estabilizá-lo, porque eu posso escolher os polos do controlador de forma arbitrária. Então, se eu posso escolher de forma arbitrária, eu vou pôr esses polos do semiplano esquerdo para o meu controlador estabilizar o sistema. Muito bem. Aí, tá. Mas para controlar esses sistemas, eu preciso do estado. E nem sempre eu tenho a informação de todo o estado. Por quê? Porque talvez precisaria. São estados inatingíveis, não dá para medir esse estado, não dá para... Eu não quero colocar muito equipamento no meu sistema, senão eu vou encarecer o sistema. Então, tem vários motivos para eu não medir todos os estados. Mas eu posso, então, usar uma ferramenta interessante. Vou fazer uma ferramenta dinâmica, eu vou estimar os estados. Se eu tenho uma estimativa dos estados, mesmo que não seja igual ao estado real, já posso tentar até usar essa estimativa para controlar no lugar do x dado. Em vez de kx de t, eu vou usar o kx chapéu de t para controlar. Tá? E eu mostrei que a abordagem da observação, eu preciso fazer uma observação do estado. E se o sistema for tiver obedecer certos padrões, características, é possível, então, fazer essa observação, e eu vejo que o procedimento é muito parecido com aquilo que eu vi lá quando eu fiz o controle do estado. Tem que escolher,
eu posso escolher arbitrariamente os polos do observador agora. O observador tem que ser estável, então eu vou escolher do lado esquerdo. Mas não se esqueça que eu também tive que escolher os polos do controlador, estão no lado esquerdo. Agora vem aquela questão, né? Os polos do... Não sei se foi essa pergunta que você fez, eu estou aqui meio que devagando, falando tudo novamente, para que você possa, nesse lampejo, pegar as informações que faltam. Mas a posição dos polos, a distância dos polos até o eixo imaginário, ela é importante na rapidez da resposta. Se os polos estão bem próximos do eixo imaginário, as oscilações são maiores, elas não acontecem rapidamente, transitório é mais lento. Então, seria interessante o quê? Você colocar os polos do observador à esquerda dos polos do controlador. Sim, porque a hora que você for controlar, você já observou. Entendeu? Eu acho que agora eu entendi melhor. Mais ou menos. Não, eu entendi melhor, porque eu estava nessa dúvida. Onde escolher os polos? Os polos do observador, eles vão estar mais à esquerda para mim ser mais rápido, né? Eles vão ser mais rápidos, né? Porque eu já falei, se você não está entendendo o que eu estou falando, porque exatamente isso já foi dado no nosso curso de adaptação, né? E é realmente um requisito para fazer a teoria de controle esse curso de adaptação, né? O que é um sistema estável? Isso tudo já foi debatido bastante no curso de adaptação, né? Sim. Agora eu entendi, sim. Bom, então, tchau. Semana que vem é prova, né? Isso. Obrigado, senhor. E bom trabalho. Eu estou aqui para tirar as dúvidas, tá bom? Beleza, valeu, professor. Um abraço para vocês. Tchau. Professor, Oi. Com relação à prova, a prova ela vai ser com consulta? Como vai ser o esquema? Sim, você pode consultar o que quiser. Mas é aquela história, né? Eu quero duas câmeras, uma ligada mostrando o computador de vocês e outra mostrando vocês. Então você pode usar o teu celular como uma das câmeras. Uhum. E a câmera do computador para ficar mostrando você. Tá bom? Aí, professor, Pouca exigência, né? Pouca exigência. Ficou um pouco confuso, eu não entendi. O senhor quer que mostre a tela do computador? Sim. Você pode pôr o celular mostrando a tela do computador, certo? Certo. Então, deixe o carregador perto da parede, porque depois não quero reclamar. Meu celular, ele acabou a carga, por isso que eu não mostrei. Bom, deixa o carregador ali do lado. Eu quero o celular mostrando a tela do seu computador. E a câmera do seu computador mostrando você. Tá. Acho que entendi. É o mínimo, né? É o mínimo que eu posso exigir. Não vou ficar aqui fazendo muitas exigências. Não vai ter novidades. Provavelmente as questões que eu vou colocar são questões que foram debatidas aqui em sala de aula, questões do mesmo tema, né? Não são as mesmas questões. Mas geralmente as questões que eu vou colocar aqui estão no livro, eu não vou ficar inventando questão. Não vou ficar inventando uma outra questão diferente daquelas que estão nos livros. Desejo sorte para todos. Tá bom? Valeu, professor. Ok, professor. Obrigado. Obrigado. Tchau.